Em momentos de mudança e incerteza é natural do ser humano ter uma vontade. Eu queria que as coisas voltassem a ser do jeito que elas eram. Mas a uma certeza que nós temos nesse mundo é que a mudança ela vem, e a mudança ela vem constante. E o quão mais rápido você conseguir se ajustar à mudança, melhor você consegue não apenas viver, mas florescer nessa vida. Fala pessoal, VR aqui, cada um desses próximos 7 dias, hoje é o dia da lição número 2, eu vou estar aqui às 21 horas trazendo um conteúdo fodástico para você, não apenas para você viver bem ao longo desse tempo, mas para preparar. A pegada dessa série de lives vai ser 2 meses para o resto da sua vida. E o que nós vamos fazer aqui vai mexer com algumas das suas crenças, alguns dos seus pensamentos e, sobretudo, vai te dar uma possibilidade de reescolha. Até hoje, manda mais, Nilson! Nilson! Isso, e cada momento de escolha que a gente teve até hoje nos levou até um ponto. E o que ocorreu? Nós estávamos indo naquela velocidade, vai, e por causa dessa velocidade, às vezes a gente não teve uma pausa para pensar para que caminho nós estamos realmente indo. E a gente ficava preso na corrida dos ratos, atrás do próximo salário para pagar as próximas contas, depois do próxima remuneração para pagar as próximas contas. Essa é uma hora de você fazer uma pausa. Esse daqui é o momento de você ter 2 meses pelo resto da sua vida e para mim vai ser uma honra estar junto com você. O tema de hoje vai ser a segunda lição. Ontem nós tivemos a primeira, eu vou colar, publicar e marcar aqui, fixado. E nós colocamos que a cada momento de desafio é interessante para nós como seres humanos encararmos isso como se nós fôssemos o herói de uma história, o protagonista de uma história. E como herói, existe dentro da jornada do herói uma sequência de 8 passos, onde no primeiro passo, que a gente abordou ontem, você vai ouvir o chamado para uma aventura. Do nada, o mundo deixou de ser como ele era, e algumas pessoas recusam, alguns fogem e alguns avançam. Hoje é o dia do segundo passo da jornada do herói. É a hora de você encontrar e enfrentar esse passo número 2, pois é natural do herói, quando ele escuta o chamado, ele recusar o chamado e refutar o chamado. Fala galera, que legal que vocês estão aqui, que legal que vocês vieram e que legal que vocês voltaram desde ontem. Alguns de vocês estiveram comigo desde ontem, a gente já começou a fazer algumas mudanças fortes e profundas. E quando há uma grande mudança, quer seja um falecimento, quer seja uma demissão, quer seja uma perda de algo que a gente tinha dentro do status quo, é normal a gente como seres humanos vivemos uma espécie de luto. Um luto do tipo, eu gostava tanto de como as coisas eram anteriormente. Faz sentido? Fala, Renatão! Ontem eu abri a geladeira à noite, eu fui fazer um chá e aí eu peguei um limão, porque eu queria o chá com limão. Mas eu pensei, caramba, só tem 2 limões aqui. Se eu usar esse agora, eu vou ter logo que sair para comprar. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu racionei o que eu ia me alimentar naquele instante. E o mundo mudou. Eu fui pensar, a minha esposa fez uma sobremesa e aí hoje, depois eu peguei, abri, eu pensei, deixa eu comer esse pote todo, é uma porção legal. Mas espera aí, se eu comer esse pote, não vai ter outro, porque eu não vou ter como pedir, não tem outras coisas. Puxa, era tão mais fácil como era antigamente, era tão mais fácil quando era do outro tempo. E é normal para a gente começarmos a sentir um luto de uma perda a respeito de algo que a gente tinha. E nesse instante a gente tem falado muito sobre os efeitos na saúde, o que é, lógico, a vida humana é o bem mais importante, todo o resto a gente recupera. Eu vi uma postagem que foi, da falência a gente se recupera, do falecimento a gente não tem como se recuperar. Mas sobre isso, em poucos instantes a gente vai começar a ver, vai ser o próximo ponto. Vai ser demissão em massa, vai ser falência em massa de empresas e os efeitos para a economia disso daqui, a gente vai, talvez sejam anos para a gente ter uma recuperação efetiva. E é normal dentro do luto a gente querer, eu não quero isso daqui não. Por que fazer isso daqui tudo? Tradicionalmente existem 5 fases por meio do qual a gente supera o luto. Eu queria estar junto com você e superar isso agora. Ontem eu tive que passar, eu coloquei a minha máscara, coloquei o meu capuz, coloquei luvas que vinham até aqui, coloquei a calça para dentro da bota e tive que levar umas compras para casa do meu avô. E aí eu aproveitei e peguei algumas coisas. E passando na casa da minha mãe, desce uma senhora com mais de 60 anos com um bebezinho no colo, possivelmente o netinho. Ela abre a porta e sai para dar uma volta. Dessa maneira, como as coisas sempre aconteceram.
Quando eu passei no caixa, quando eu passei no Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar todos os funcionários sem luvas andando como se fosse um dia corriqueiro. A maior parte das pessoas comprando até um pouco mais, mas sem luva, sem máscara, sem qualquer tipo de proteção e andando de maneira normal. Nossa vida mudou. Mas na fase de luto, dentro das 5 fases, a primeira fase vai ser a negação. E é normal, ao vermos uma coisa assim, nós negarmos o que está acontecendo. Ah, não, ainda é uma coisa que está lá fora, é uma coisa lá longe. Na verdade, eu não conheço ninguém que pegou esse negócio. Será que você conhece? Ah, o presidente está dizendo uma coisa, a outra pessoa está dizendo outra. Será que é sério? Será que é não sério? E é normal, ao invés da gente entrar em ação, começarmos a negar as coisas. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Nossa primeira fase do luto, quando a gente perde alguma coisa, e o que nós perdemos? Nós perdemos o estilo de vida que a gente tinha, pelo menos pelos próximos 2 meses. Na minha cabeça eu já estou começando a me preparar para 5 meses dessa pegada de quarentena. E eu perdi as coisas, eu não vou ter cinema, eu não vou ter filmes da Marvel durante esse próximo tempo, não sei como que vai se fazer. Mas a primeira parte é a negação. Eu quero simplesmente fechar os olhos e dizer, não, tem muitas pessoas que estão boas ali e vai estar arrumado. Mas você não pode estar em negação ao longo desse tempo. Porque o que você faz hoje vai gerar efeito para o que vai acontecer no país ou no Brasil dentro dos próximas 2 semanas. Então, o que você está agindo hoje, a gente só vê o efeito disso daqui a 2 semanas. O que vai acontecer nas próximas 2 semanas já está feito. Então, primeiro a gente tem a negação. O segundo passo do luto, a segunda fase do luto, é a raiva. E de alguma forma essa raiva pode estar entrando em você. Possivelmente você está vivendo enclausurado com seu esposo, sua esposa, de repente com seus pais. Você pode ter percebido que emocionalmente os ânimos estão começando a ficar. É possível que você esteja explodindo com mais facilidade ou com você mesmo. A segunda fase do luto é você ter uma raiva pelo que aconteceu. Ou então você entra com raiva na internet. Aqueles chineses comunistas malditos que só ferram toda a economia e impedem que o meu capitão faça o... Eu não sei o que você vai fazer, mas pode dar um surto de raiva em algum momento para alguma coisa ou determinado ponto. Por quê? Porque é o luto de dizer, não, eu não perdi essas coisas, eu ainda estou com elas aqui. Faz sentido? Só que isso aqui não adianta para você durante muito tempo. A terceira fase vai ser a barganha. Você ainda não vai admitir que perdeu aquilo, mas você vai começar a barganhar. Barganhar vai ser uma troca. Eu não posso ir ao cinema, mas eu posso trabalhar em casa. Eu estou trabalhando em casa, tá tranquilo. Eu não posso sair todo dia para o restaurante, mas eu posso correr e fazer as compras lá. Tá tranquilo, tá favorável. Não mudou muita coisa. E dentro da barganha, talvez aqui esteja o risco, porque há também junto dela a desatenção. A desatenção pelo que está acontecendo e a gente tenta continuar vivendo a vida da forma como a gente já vivia, só que barganhando com as situações, barganhando com os fatos, barganhando pelo que era para acontecer. Terceira fase. Quarta fase, vem um processo de depressão. E para vocês que estão aqui, o nosso grupo é pequeno, mas vocês são fiéis aqui. Escreve para mim rapidinho que dia é hoje da sua quarentena. Qual é o dia hoje que você está mais ou menos isolado ou que você já começou a fazer mudanças no seu dia a dia por causa dessa situação. Escreve para mim só há quantos dias você está em quarentena. Para cá. Quando eu estava na terça-feira, eu estava lá em Curitiba, em Florianópolis, e eu ouvi que um colega no qual eu tinha ido para uma festa, essa pessoa tinha testado positivo. Então, nesse momento, eu tive contato com ele 4 dias antes. Eu estava sem sintoma nenhum, mas eu estava em Curitiba junto de vários amigos e junto de outras pessoas. Imediatamente eu me coloquei mais ou menos em isolamento para lá, não toquei mais nada, não conversei à distância com todas as outras pessoas e fiquei sem tocar nessas pessoas nessa maneira toda. Então, basicamente, desde terça-feira eu estou mais ou menos nisso. Voltei para casa, fiquei fechado. Mesmo aqui em casa, eu estou isolado num quarto para dar mais alguns dias para ter totalmente certeza, porque querendo ou não, eu cheguei de viagem. E a próxima fase do luto é a gente entrar em uma depressão. Então a Valéria colocou, estou há 7 dias, o Renato estou há 2 dias, a Isis há 5 dias, sendo que os velhinhos estão brigando contigo, né, Isis? Batendo na janela do carro. A Gabi há 5 dias, mas precisei sair porque minha mãe queria comer pão no café da manhã. Ô Renato, é hora de inverter. Sua mãe agora é que nem um bebê. Briga com ela, não tem essa marmota não. Dá uma dura nessa véia aí, nesse momento. Tá vendo? E pior que ela me assiste aqui de vez em quando. E aí o que acontece? A quarta fase do luto é a fase de depressão.
onde se entra numa tristeza profunda a respeito do que a gente perdeu. E o que ocorre? Normalmente a gente não tem um futuro promissor, não temos um futuro fortalecedor do que vai acontecer daqui para frente, ou do que pode vir a ocorrer a partir de lá. Eu, por vários e vários filmes de zumbis que eu já assisti, eu meio que já imaginei, poxa, é possível que tenha que viver por alguns anos nessa situação de quarentena total. Dificilmente vai ser isso, né? Mas eu realmente acho muito difícil a gente ter qualquer mudança forte disso nos próximos 2 meses. E na minha cabeça eu já estou me preparando para 5 meses, aproximadamente. Fé em Deus e na ciência e tudo mais, que em menos tempo do que isso a gente tenha algum tipo de mudança. Mas a 4ª fase do luto é a depressão. Então olha só, a gente começa com a negação, a raiva, a barganha, a depressão. E pode ser que esse seja o momento que você tenha sentido. A grande verdade é que o luto não serve de nada. Todo o processo de luto, ele só serve para a gente chegar a um ponto e receber uma lição. Porque a 5ª fase do luto é a aceitação. A perda ocorre na primeira fase, mas é normal a gente passar pelas 5 fases até que haja uma aceitação. Uma aceitação a respeito do que aconteceu e nesse momento. Hoje é a nossa lição número 2. A lição número 2, ele vem no momento em que o herói está recusando o chamado para a aventura. Ele ainda está preso ao mundo atual, ao mundo antigo do jeito que ele era. E nesse momento é a hora da gente chegar ao próximo passo. Então, comigo, o que eu vou fazer para vocês é um exercício rápido, onde eu quero com você passar por esse luto. E você, como herói na sua vida, nessa jornada, nesse instante, você possa encarar para si mesmo que você tá, cara, tô pronto para o que vai acontecer. A partir de agora, o que vai ocorrer a partir de agora, eu estou pronto. Oi, Rosi, né? Eu vou estar pronto. Posso contar com você? Pode ser isso daqui. O que nós vamos fazer é uma coisa que eu desenvolvi a partir do que eu conheci do Dr. Michael Hall e que ele é o sistema para você superar basicamente qualquer trauma que ocorra dentro do nosso dia a dia. Qualquer tipo de trauma que ele ocorra, a gente consegue de maneira rápida trazer uma lição. Só que nessa parte da jornada do herói, a gente não precisa da lição ainda. Nós só precisamos chegar nesse momento de aceitação. Eu aceito. Eu tô tranquilo, ao invés de eu brigar, ao invés de eu ficar triste, ao invés de eu reclamar, cara, foda-se, essa é a minha nova realidade. Eu estou pronto para isso aqui. Eu aceitei o meu chamado, eu parei de recusar o que está acontecendo, eu aceitei e eu tô pronto pro próximo nível. Por quê? Porque a gente vai ter 2 meses. 2 meses pro resto da sua vida. E a pior coisa que pode acontecer para você, para mim, é passar esses 2 meses somente no Netflix, somente se lamentando pelo que aconteceu, porque quando isso aqui tudo voltar, e vai voltar, e quando voltarmos a crescer, porque vai voltar a crescer, nós não estarmos preparados para a próxima primavera que ela vai chegar. Estão comigo? Então, olha só. A primeira coisa vai ser o seguinte. Nós, como seres humanos, somos seres de emoções. Nós sentimos as emoções principais ao longo do nosso dia a dia. As emoções principais são alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. Seriam as 6 emoções principais. É o divertidamente mais a emoção da surpresa, basicamente. Essas emoções, da maneira simples, nós as sentimos por apenas alguns segundos. No máximo por 2 minutos. É impossível para a gente, como seres humanos, sentirmos alegria, gargalhada plena por mais do que 2 minutos. Você sente durante um tempo e para. A não ser que você jogue outro input no seu pensamento, a alegria passa. É impossível você sentir raiva durante mais do que 2 minutos, porque a raiva, ela consome sua energia. Ela pega você, mexe, e depois de 30 segundos você está cansado. A única forma de você permanecer na raiva por mais do que 2 minutos, ou mais tempo ainda, alguns de vocês vivem com raiva, a mesma coisa para a tristeza profunda, a surpresa, ela não passa de 30 segundos no máximo e olha lá. Mas a única maneira da gente permanecer com um pensamento é se a gente pegar esse pensamento e não sentir o pensamento. Estão comigo?
Nós, como seres humanos, adultos, a gente criou uma metáfora para nós mesmos que nós precisamos estar sempre no nosso controle emocional. Eu posso rir, mas eu não posso rir muito, eu tenho que... porque eu não posso fazer escândalo. Eu posso estar triste, mas a minha tristeza tem que ser de leve, retida, só para mim. Eu posso ter raiva, mas a minha raiva ela não pode ser demonstrada. Eu preciso guardar ela assim. E é normal que a gente viva a vida como se fôssemos bombas relógios emocionais, guardando cada uma das coisas, ao invés de sentir. Por quê? Primeiro, porque às vezes a sociedade diz, não cabe a você sentir muita coisa, não. E segundo, talvez o principal, nós temos medo das nossas próprias emoções. Faz sentido? Às vezes a gente pensa, eu não posso me permitir sentir raiva, porque se eu sentir raiva, eu vou quebrar alguma coisa, eu vou machucar alguém. Ou eu não posso ficar triste. Se eu ficar triste, imagina como vai ser, eu vou ter que tomar remédio, eu vou estar com depressão. E se eu ficar um pouquinho triste, eu vou estar em depressão e precisar de tarja preta num instante. Só que as emoções, elas têm uma coisa dentro de nós. Quanto mais nós recusarmos uma emoção, mais permanente ela se torna. Tá comigo? Olha só que louco. Imagina que você é, nesse instante, como se você fosse uma estalagem, um pequeno hotel em um lugar deserto dentro da sua mente ou dentro do seu coração. E cabe a você, como dono dessa estalagem, todo dia receber os hóspedes. Você recebe os hóspedes, você dá a cama para esses hóspedes e você manda os hóspedes embora no dia seguinte ou assim que terminar a hospedagem delas. E você emocionalmente tem isso. E o que ocorre com as nossas emoções? E o que é mágico sobre as emoções? Nossas emoções, elas vêm e elas vão. Faz assim, pega sua mãozinha, faz assim. As nossas emoções, elas fazem o quê? Elas vêm e elas vão. A única maneira de uma emoção permanecer é se a gente tentar ignorar essa emoção. Você diz para a raiva, você não vai entrar aqui dentro hoje. E a raiva fica na porta da sua estalagem. Olá, eu quero entrar, me dá um lugar para entrar aqui. Porque você é ser humano, você é feito para sentir raiva, você é feito para sentir tristeza, feito também para sentir alegria. Mas você não pode dizer, aqui dentro só entra a alegria e não entra a raiva, não entra o medo, não entra a surpresa. Todas elas vão entrar. E se você ignora, elas batem na porta mais forte. E elas começam, deixa eu entrar. E cabe a você, cabe a você não ferrar a sua câmera enquanto você está fazendo uma live. Ó, aí vocês viram bastidores, tudo zoado aqui. Tem que ser feito do jeito que é. Então pronto. Cabe a você topar receber essa emoção naquele momento, porque essa emoção ela vem e ela vai. A grande mágica de uma emoção é que ela vem e ela vai. E no momento que ela deixar em você o efeito ou a lição que ela precisa, ela vem e ela vai. E nesse momento, é possível que você tenha algumas emoções. A primeira grande sacada para a gente começar a passar mais rápido esse luto é se dar uma permissão. E eu queria que você aqui comigo, nesse grupo pequeno, mas bem íntimo, quando eu consigo ler cada uma das mensagens de vocês, você tope se permitir sentir o que você gostaria de sentir ou deveria sentir, ou que seu corpo está dizendo para você sentir dentro dela. Reconecta. Voltei? Pronto, voltei. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um som aqui, e enquanto eu colocar esse som, você vai falar bem baixinho aí na sua casa uma coisa só. Eu me dou permissão. Pensa nessa situação toda que você está vivendo. Pensa no que você estaria sentindo. Pensa nas vontades de sensação que você teve ao longo de um tempo. E fica tranquilo, você vai sentir alguma coisa por cerca de 30 segundos. Você pode sentir uma tristeza, você pode sentir uma raiva, você pode deixar um travesseiro perto de você para você dar uma agarrada nele e fazer um não sei o quê. Você pode sentir um pequeno choro, você pode dar uma risada de todo mundo que está falando besteira por aí. Eu não sei o que é, mas você vai fazer o seguinte comigo. Pensa nesse estado onde você está agora e em tudo isso que tem acontecido na sua volta. Pensa que esse mundo à sua volta, ele mudou. E ao final disso aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei como que o meu emprego ou o meu negócio vai estar depois que passarmos sobre isso aqui. Eu não sei se todos os meus familiares vão estar aqui quando passar isso aqui. Não sei se eu mesmo e a minha própria família vai estar aqui quando isso tudo passar. Eu não sei de que formas o mundo vai mudar, eu não sei de que formas isso tudo vai acontecer. Ao pensar nisso tudo, que tipo de emoção começa a vir em você?
e pensando nessa emoção, realmente refletindo, não esteja só me assistindo aqui e não esteja só ouvindo o som da minha voz. Sinta isso e nesse instante fala para si mesmo: eu me dou permissão. Eu me dou permissão. Você vai falar agora umas 20 vezes, eu me dou permissão, e complementa. Por que você se dá permissão? Eu me dou permissão de sentir, eu me dou permissão de expressar, eu me dou permissão do quê? Vamos trazer agora essa parte toda. Foda-se a negação, foda-se a raiva, foda-se a depressão, foda-se a barganha. Sente o que quer que essa situação esteja mostrando para você que é para sentir. Abre as portas nesse instante da sua mente e fala para si mesmo: eu me dou permissão. E sinta isso. Por alguns segundos, por 30 segundos, você vai sentir, pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza, pode ser um desespero, pode ser uma aflição, pode ser uma empolgação, pode ser... Não importa a emoção, não existe emoção negativa. O negativo é você tentar se bloquear e deixar de ser um ser emocional para tentar ser um robô. Fala para si mesmo: eu me dou permissão. Eu me dou permissão. Eu me dou permissão. E à medida que você começar a sentir, pode falar mesmo que baixinho, mas mais forte. O que você se dá a permissão? Eu me dou permissão de ficar puto porque eu não estava preparado para isso daqui. Eu me dou permissão por anos e anos eu já estar sabendo que é como se fosse um ciclo. Essa coisa viria, algo similar viria, e eu não estava preparado nesse momento para estar aqui. Eu me dou permissão para dizer: dentro do país que eu tô, eu não é o país que tem a melhor estrutura. E eu fico com raiva disso aqui, porque algumas pessoas vão morrer, e gente que eu conheço vai morrer por causa disso. E isso me deixa com raiva. E eu me dou permissão nesse momento para ficar com raiva. Eu me dou permissão para ter a tristeza. A tristeza de dizer: porra, cara, que merda. Tudo isso que eu gosto, eu perdi agora. Vai voltar um dia. Mas isso tudo que eu gosto, perdi. Fala você. O que você se dá permissão? E fala sem parar: eu me dou permissão. 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 Eu me dou permissão para sentir. Para sentir o quê? Não precisa escrever, mas fala baixinho para si mesmo ou pensa para você. Eu me dou permissão para. Eu me dou permissão. Eu me dou permissão. Inspira fundo. E volta para cá. Nós não temos como passar do luto enquanto nós ignoramos o luto. Você não tem como aprender com o luto enquanto você não sente o luto. E o bom dessas emoções é que as emoções são só emoções. E elas vêm e elas vão. Elas entram, você pode abraçá-las na sua estalagem, ela pode fazer o efeito, ela pode deixar o medo, ela pode fazer todas as coisas que as emoções são feitas para fazer, e passada a emoção, você fica mais leve, você fica mais pronto, você fica mais vivo, alerta e pronto para enfrentar o que tem que acontecer. Esse é o P do PAF, você se dar permissão. Nós estamos fazendo uma série de live todo dia às 21 horas, pelos próximos 7 dias, onde a gente vai passando pelas 8 áreas, as 8 passos da jornada do herói. E hoje é o dia onde o herói estaria ignorando o seu chamado, mas não mais. O herói estaria vivendo o luto, dizendo: não sou eu, não é pra mim. Ele estaria perdido nas suas emoções. Mas se você quiser fazer com que esses próximos 2 meses sejam o maior diferencial pela sua vida inteira, esteja comigo nisso daqui, cada um dos dias. Não basta nesse momento eu sentir. E que bom que eu senti, que legal que eu senti. Tá na hora de eu trazer aceitação pro que aconteceu. E a aceitação, ela tem uma coisa muito engraçada. Você pode recusar o que aconteceu. Manda coraçãozinho. Clica no coração, segura ele, é bem aqui. Clica nele, segura ele aqui. Não, eu acho que é aqui para vocês. Mas enfim, onde quer que seja. Clica nele, segura aí, deixa eu ver o coração aí subindo. Uma coisa engraçada nesse... Não, acho que é aqui mesmo, que vocês estão vendo também ao contrário. Mas vamos lá. Você teve a emoção, você sentiu. E se você quiser ir escrevendo rapidinho, enquanto eu vou descrevendo a próxima parte, o que você sentiu, qual foi a coisa, manda ver, manda pra mim que eu vou conseguir ler tudo aqui. A segunda etapa vai ser: eu preciso trazer uma aceitação. Porque essa porra aconteceu. A melhor coisa do passado é que ele já passou.
Mas o problema é se você ficar preso ao passado, preso a uma vida antiga, preso àquilo que já acontecia. Mais rápido do que isso, você pode fazer isso por bem ou por mal. Você pode fazer isso levando 3 meses de recusa e negação, ou a gente pode trazer para esse momento a sua aceitação. E tem uma maneira. Ô Thales, que massa, cara, que bom te ver aqui. Existe uma maneira de você trazer essa aceitação. Espero que você esteja bem, cara, e todo mundo aí também. Existe uma maneira de você trazer essa aceitação para você. Uma aceitação que a qualquer momento que tiver, você pode trazer isso para si mesmo. Vamos fazer o seguinte. Imagina num instante, se você tivesse para sair de casa, e quando você põe o pé para fora, começou a chover. Naquele momento começou a chover. O que você faz se começar a chover? Você não vai ficar com raiva. Você não vai ficar com raiva por causa da chuva. Você não vai ficar triste em depressão por causa da chuva. É a porra da chuva, choveu. Você vai aceitar. Então o que eu queria? Faz comigo esse gesto, aquele gesto daquele emoji. Deixa eu fazer aqui. Aquele emoji que faz a mãozinha assim. Faz assim comigo, no braço. Faz assim. E faz esse som. Imagina que você vai sair de casa e começou a chover. E faz assim, ó. Essa é a maneira que você aceita. Faz assim, eu sei que você está com o celular, às vezes o celular vai fazer assim quando você fizer, mas tudo bem. Faz assim, ó. E fala isso. Grande Vini, tudo bom? Aceitação. Traz aceitação. Imagina, por exemplo, que você vai tomar um banho. Você vai tomar um banho agora, você terminou o banho, na hora que você saiu do banho, você viu que você não trouxe a toalha para o banho. O que você vai fazer agora? Você vai ficar com raiva? Você não vai ficar com raiva. Você vai ficar, ai, será que eu sou burro? Não, o que você vai fazer? Você vai trazer aceitação. Você diz, pô, aceito, aconteceu, faz parte. E você vai pegar a sua toalha. Imagina, por exemplo, e faz assim agora, pensa nisso. Você terminou de tomar banho, a sua toalha não estava lá. Você não vai ficar com raiva, não vai ficar... Faz assim, ó. Eu aceito. Fala assim, ó. Eu aceito. Exatamente, isso aí. Eu aceito. Ok? Imagina, por exemplo, você acabou de colocar o seu prato de comida. Você acabou de colocar seu prato de comida, você vai sair, pá! Tu derrubou o prato no chão. Você vai ficar com raiva? Você vai ficar triste? Você vai ficar 2 dias de castigo? Talvez for o Renato com a mãe dele, talvez. Mas o que você vai fazer? Faz assim. Imagina que você deixou o seu prato cair e você faz... Aconteceu. Aconteceu. Ao ancorarmos a aceitação, nós podemos intencionalmente trazê-la para um novo momento. Se o nosso corpo sabe, está acostumado, está afiado em como trazer e fazer a aceitação, você pode trazê-la para um momento específico. E você pode trazer para esse instante. Na fase do luto, ao começar com negação, depois para raiva, ir para barganha, ir para depressão, o último sendo a aceitação, por que esperar? Eu posso trazer direto a aceitação nesse momento. Então o que eu quero que você faça? Pensa nesse instante em qual é essa... E pensa em você nesse instante como um herói que está recusando o seu chamado para a sua aventura, seu chamado para se preparar nesses próximos 2 meses, como se fosse para traçar as bases por todo o resto da sua vida. Tá comigo? Faz sentido isso? Pensa nesse momento no que você está querendo recusar ou está deixando de encarar as coisas como elas são. Só deixando elas como elas são. E nesse instante, isso aqui é melhor. Pensa agora sobre a sua vida e essa nova rotina. Essa rotina que você tem vivido pelos últimos 2 dias, pelos últimos 5 dias, pelos últimos 7 dias. E ao invés de trazer raiva, ao invés de trazer tristeza, ao invés de trazer medo, traz aceitação. Pensa na sua rotina e fala assim agora. Faz sua mãozinha, faz assim, ó. Mexe com o ombro, faz assim, ó. É assim que vai ser. Traz aceitação para esse momento. Cara, eu vou ficar aqui algumas semanas desse jeito. Faz assim, ó. Eu aceito. Eu aceito que eu vou passar um bom tempo desse jeito. Eu aceito que o mundo mudou. Traz aceitação. Aconteceu. Que merda. Melhor que não tivesse acontecido. Melhor se estivéssemos todos bem. Mas, aconteceu. Eu aceito. Eu aceito. Traz agora, pensa dessa situação nova e traz aceitação. Aconteceu.
Pensa sobre algumas das emoções que você teve ao longo desses últimos dias. Pode ter sido algum tipo de mágoa, algum tipo de raiva, algum tipo de desespero, algum tipo de briga que você teve. E traz para você. Aconteceu. Vai ser assim mesmo. É assim que tá. Grande Fábio, tudo bom? Aceitação. Pensa agora no seu futuro, mas não no futuro muito longe, num futuro perto, essas próximas semanas. E pensando nessas semanas, faz assim, ó. Eu aceito. É o que é. Melhor que não fosse, mas já que é assim. Traz assim, aceitação. Aceitação para esse novo futuro. Ele não é todo, ele não vai ser assim para sempre. E nós temos muito mais coisa depois disso. Mas traz para você, aceitação. Estão comigo? E o que é incrível? Agora que eu trouxe aceitação, eu posso começar a aprender. Agora que eu trouxe aceitação, eu posso começar a ser produtivo. Quem aqui está sendo muito menos produtivo nesses últimos dias do que você imaginou que poderia ser? Escreve um eu rapidinho. Eu, por exemplo, eu tô. Eu ainda estava em algum momento, eu tô vivenciando essa jornada do herói junto com vocês. Mas você está mais ou menos ali, pode mandar coraçãozinho, só escreve um eu rapidinho. Você está sendo menos produtivo do que você imagina ou menos produtivo do que você gostaria, sendo que você tem o tempo todo e tudo mais. Pois é, né? Mas a partir do momento que você aceita, cara, é foda, é uma merda, é o que é, assim, eu não preciso gostar, eu não preciso curtir nada, mas as coisas são assim mesmo e tamo nessa. Você aceita nisso. E ao aceitar, a partir de agora, você consegue planejar esse futuro. Ao ter aceitado, você consegue, a partir de agora, começar a montar seus cronogramas, o trabalho que você vai fazer, o seu ritmo de estudo. E a partir de agora, sua vida não vai voltar ao normal, aquela vida não existe mais. Mas a partir de agora, você pode preparar a sua vida para um novo normal, para um novo momento produtivo para si mesmo. O herói, ele começa ouvindo um chamado para uma abertura. O mundo estava de um jeito, mas o mundo mudou. Um grande vilão apareceu e é chamado para você para uma aventura. Depois o herói ignora esse chamado. E ele pode passar meses ou anos. Depois, ele topa atravessar o portal. E amanhã às 21 horas, eu quero você aqui comigo, para a gente atravessar o portal. Para a gente começar a montar, efetivamente, fazer com que esses próximos 2 meses sejam os 2 meses pelo resto da sua vida. Porque isso aqui vai passar. E a pior coisa que pode acontecer é isso daqui passar e você continuar sendo a mesma pessoa que você era quando esse processo todo começou. Estão comigo? Galera, esteja junto comigo. Se você chegou agora no final, assiste o replay dessa live, ela vai estar disponível por 24 horas. Se você quiser mandar uma mensagem no direct, eu estou conseguindo responder todo mundo ao longo desse tempo. Estou quase o dia todo lá aqui no Instagram. Beijo no coração para vocês e eu te encontro amanhã às 21 horas aqui. Abraço, tchau, tchau.